O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 9 a 13, narra dois momentos fundamentais no início do ministério de Jesus Cristo: o seu batismo e a tentação no deserto. Esses eventos não apenas marcam o começo da vida pública de Jesus, mas também revelam aspectos profundos de sua missão e de seu relacionamento com o Pai Celestial. A Bíblia nos revela: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo, o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Este trecho do Evangelho de Marcos é uma introdução ao ministério de Jesus e é repleto de significados teológicos. Vamos explorar o contexto e o significado de cada parte deste relato. No versículo 9, vemos Jesus vindo de Nazaré, uma cidade pequena e relativamente desconhecida na Galileia. Isso destaca a humildade de suas origens, já que Nazaré não era uma cidade renomada ou de prestígio. A escolha de Jesus de ser batizado por João Batista no Rio Jordão é carregada de simbolismo. O batismo de João era um chamado ao arrependimento, e embora Jesus fosse sem pecado, ele se submete a este rito para cumprir toda a justiça, como vemos explicado em Mateus, capítulo 3, versículo 15. Ele se identifica com a humanidade pecadora, mostrando que veio para levar sobre si os pecados do mundo. No versículo 10, após o batismo, ocorre um momento extraordinário. Os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Essa é uma revelação clara da Trindade, pois temos o Filho sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele e a voz do Pai afirmando seu amor e aprovação. A expressão "Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado" reforça a identidade divina de Jesus como o Filho de Deus, aquele que é o escolhido para realizar o plano de salvação. Já no versículo 12, após esse evento glorioso, o Espírito imediatamente conduz Jesus ao deserto. Isso pode parecer paradoxal, mas é um lembrete de que a obediência a Deus não nos isenta de enfrentarmos provações. O deserto, na tradição bíblica, é um lugar de teste e de encontro com Deus. Durante 40 dias, Jesus jejuou e foi tentado por Satanás, assim como o povo de Israel foi testado por 40 anos no deserto. Este número simboliza um período de provação e purificação. Jesus, como o novo Adão, resiste à tentação e se mantém fiel a Deus, vencendo onde a humanidade antes havia falhado. No versículo 13, o texto nos fala que, além de ser tentado por Satanás, Jesus estava entre os animais selvagens, mas era assistido por anjos. Isso demonstra que, mesmo em momentos de extrema vulnerabilidade e perigo, a providência divina estava com ele. Os animais selvagens simbolizam o caos e a hostilidade do mundo caído, mas a presença dos anjos mostra que Jesus estava sob a proteção divina, assim como todos aqueles que confiam em Deus. Há várias lições importantes que podem ser extraídas desse relato bíblico. A começar pelo batismo de Jesus, somos convidados a refletir sobre a humildade e a obediência que ele demonstrou ao seguir o plano de Deus. Jesus, sendo o Filho de Deus, poderia ter evitado o batismo, mas escolheu passar por ele para se identificar com a humanidade e para cumprir toda a justiça. Isso nos ensina que, independentemente de quem somos ou da posição que ocupamos, devemos sempre buscar a vontade de Deus com humildade. O batismo, para nós, também representa o início de uma nova vida em Cristo. Assim como os céus se abriram para Jesus, o batismo
É um momento em que os céus se abrem para nós, marcando o início de nosso relacionamento com Deus e nosso compromisso de viver de acordo com seus ensinamentos. A segunda parte da passagem fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Isso nos lembra que, mesmo sendo filhos de Deus, não estamos isentos de passar por provações. Na verdade, é durante os momentos de desafio que nossa fé é fortalecida. Jesus enfrentou a tentação de Satanás, que procurou desviá-lo de seu propósito divino, mas ele permaneceu firme na palavra e no plano de Deus. Da mesma forma, somos frequentemente tentados a desviar do caminho que Deus traçou para nós, mas é nesse momento que devemos confiar no poder do Espírito Santo, assim como Jesus fez. O fato de Jesus estar com os animais selvagens também nos ensina que, mesmo em meio às situações mais caóticas e perigosas, Deus não nos abandona. A presença dos anjos servindo a Jesus é um lembrete da fidelidade de Deus em cuidar de seus filhos. Ele nunca nos deixa sozinhos, especialmente quando estamos enfrentando as tempestades da vida. A provisão divina está sempre presente, seja através do seu Espírito Santo ou por meio de outras formas que ele escolhe para nos fortalecer. A história de Jesus, no deserto, também nos convida a refletir sobre a importância da preparação espiritual. Jesus passou 40 dias em jejum e oração antes de iniciar seu ministério público. Isso nos mostra que, para cumprirmos a vontade de Deus em nossas vidas, é necessário termos uma base espiritual sólida. O deserto foi um lugar de intimidade entre Jesus e o Pai, onde ele buscou forças para resistir às tentações e para cumprir sua missão. Nós também precisamos buscar momentos de intimidade com Deus por meio da oração e da meditação em sua palavra, para estarmos preparados para os desafios que a vida nos apresenta. A passagem de Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 13, nos oferece um retrato poderoso do início do ministério de Jesus. Ele nos mostra um Salvador que, em humildade, se submete ao batismo, identificando-se com a humanidade, e que, em obediência ao Pai, enfrenta as tentações e os desafios da vida com fé inabalável. Esses eventos são um lembrete de que também somos chamados a viver com essa mesma obediência e fé, sabendo que Deus nos sustenta e nos capacita em todas as circunstâncias. Assim como Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, há momentos em que somos levados a passar por desertos espirituais e provações. Mas, ao olharmos para o exemplo de Cristo, podemos ter confiança de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, confiando em Deus para superar todas as tentações e provações que surgirem em nosso caminho. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos por teu Filho Jesus, que nos mostrou o caminho da obediência e da fé. Ensina-nos a seguir o exemplo dele, submetendo-nos sempre à tua vontade. Ajuda-nos a enfrentar as provações com coragem e a resistir às tentações com tua força. Que o teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça em todos os momentos da vida. Dá-nos um coração humilde, disposto a te servir em qualquer circunstância. Fortalece nossa fé, especialmente quando atravessamos os desertos espirituais, que possamos sempre confiar em tua presença e em tua provisão. Concede-nos a tua paz e proteção. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.